Secção 1 de Fábulas de Esopo, volume 3, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Patrícia. O Asno e o Leão, de Esopo. Encontrando-se em um caminho, o asno com o leão lhe disse: subamos a um outeiro, que quer que vejas os muitos animais que hão medo de mim. Riu-se o leão e foi com ele. Zurrou o asno e fez subir grande número de lebres, coelhos, zorras e outros semelhantes. Disse-lhe então: que te parece? Vês este medo com que fogem de mim? Fogem de ti, respondeu o leão, os fracos, que são os que cobram medo de ouvir bradar. Mas eu sem brados desfaço às mãos os mais valentes, pelo que de nenhum nem de ti tenho temor. Moralidade. Certo é, nos que querem mostrar-se valentes, deitarem entre gente pacífica brados e bravatas, para com elas espantarem homens fracos e muito quietos. Mas o verdadeiro valente afronta-se de gritar e de ouvir, porque pelas obras e não pelas palavras se conhece cada um. Não está na boca a valentia, no coração consiste e nos braços. Parece-se o homem com o asno ou com o leão. Fim de O Asno e o Leão. Seção 2 de Fábulas de Esopo, volume 3, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. A Gralha e a Ovelha, de Esopo. Uma gralha ociosa pousou sobre o pescoço da ovelha, e ali a repelava, e lhe tirava a lã, picando-a por entre ela. Virou a ovelha o rosto, dizendo: essa manha ruim e antiga houvereis de deixá-la esquecer, que podeis ir picar um rafeiro no pescoço, e matar-vos-á levemente. Respondeu a gralha: já sou velha, e sei muito, e conheço a quem posso agravar e a quem devo afagar. Não temas que me ponha no pescoço do cão, senão no teu, que me não podes fazer mal. Moralidade. Esta gralha significa alguns mal revoltosos que de contínuo andam molestando com obras e palavras os homens de bem e pacíficos. Mas quando encontram algum duro dos fechos, encolhem os ombros e passam com cumprimentos, porque com ovelhas são gralhas, e com rafeiros são ovelhas. Fim de A Gralha e a Ovelha. Secção 3 de Fábulas de Esopo, volume 3, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Patrícia. O Boi e o Veado. Por fugir o veado de um caçador, se acolheu à vila, e entrando medroso em uma estrebaria, achou o boi, a quem perguntou se podia esconder-se ali. Disse o boi que era muito certo o morrera, e que antes devera tornar-se ao mato, e contudo o escondeu e o cobriu de palha. Veio o dono da estrebaria e, olhando por ela, viu as pontas do veado. Foi descobri-lo e achou o que era, mas disse-lhe: já que de tua vontade vieste à minha casa, não te quero matar, senão defender e fazer muitos mimos. Moralidade. Muitos de mofinos, por fugirem da sertã, caem nas brasas, mas há alguns ditosos, como este veado, e ditoso é quem, sendo perseguido, acerta de se acolher à casa de fidalgo, que o não seja só no nome, porque o tal, ainda que por outra parte deseja beber o sangue daquele que se vale de sua casa, obrigado do seu pundonor o salva e favorece, deixando ódios de parte por guardar pontos de honra. Fim de O Boi e o Veado. Secção 4 de Fábulas de Esopo, volume 3, traduzido por Manuel Mendes de Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ana Simão. O Homem e o Leão, de Esopo. Andando o leão à caça,
meteu um estrepe no pé, com que não podia abolir-se. Encontrou um homem e mostrou-lhe para que lhe o tirasse. Fê-lo assim o homem, e o leão em paga partiu da caça com ele. Dali a muito tempo foi tomado este leão para certas festas, e nelas lançavam homens para que os matasse. Entre eles lhe lançaram este que o curou, que estava preso por algumas culpas. Porém o leão não só o não matou, antes se pôs em sua guarda e o acompanhou toda a vida, caçando para ele. Moralidade: não é só fábula a de cima, mas história verdadeira, que Epino Políbio Grego a conta, e Aulio Gélio nas noites áticas, e dele atrás Batista Fulgoso no quinto livro. Todos dizem que o homem era cativo, e se chamava Andrónico. Deste leão, não fabuloso, senão verdadeiro, podemos aprender a ser agradecidos a quem nos faz bem, pois vemos que um bruto tão feroz mostra também o agradecimento. Pela mesma ocasião, dizem que teve outro leão, São Jerônimo, que lhe servia de carga e companhia. Fim de O Homem e o Leão, gravado por Ana Simão, de Portugal. Seção 5 de Fábulas de Esopo, volume 3, traduzido por Manuel Mendes Fidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ana Simão. O Lobo e a Raposa. O lobo se aparelhou e proveu sua cova muito bem de mantimento. A raposa chegou e disse que, obrigada de amor, andava atrás dele, por vê-lo e servi-lo. Não quero o teu serviço, disse o lobo, que a tua intenção não é senão roubar nem comer-me o que eu tenho. Vendo-se a raposa alcançada, buscou quem matasse o lobo, e meteu-se de posse de sua cova e de quanto estava nela. Mas, subindo os caçadores, foi achada dos cães e feita em pedaços. Moralidade: na morte desta raposa se declara o fim que merecem os que desejam e procuram a morte a seus parentes por herdar deles, que os tais, se chegam a alcançar o que pretendem por meios tão ilícitos, as mais das vezes não o gozam, e muitas vezes o perdem com a vida e honra, porque o mal adquirido, dizem os latinos, que por entre as mãos se escorrega. Fim de O Lobo e a Raposa, gravado por Ana Simão, de Portugal. Seção 6 de Fábulas de Esopo, volume 3, traduzido por Manuel Mendes Fidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ana Simão. O Leão e Outros Animais. Eleito o leão rei de todos os animais, prometeu dia nenhum fazer mal. E logo, chamando-os a cortes, os pôs por ordem e corria-os, dando-lhes cheirar o seu bafo. Os que diziam que lhes cheirava mal, os matava. Os que diziam que bem, feria-os. Andando assim, chegou à Mona e perguntou-lhe, como a todos, se lhe fedia o bafo. A Mona o cheirou e, dizendo que não fedia, se foi. Porém o leão, pela matar, se fingiu doente e disse que seraria se a comesse, e por esta manha tomou a ocasião de a matar. Moralidade: por mais bógio que o homem seja, não pode livrar-se do rei tirano, porque ou fala ou não fale, ou diga bem dele ou mal, lá se há de buscar uma ocasião de o destruir, e como pode e quer, faz tudo a seu salvo. Fim de O Leão e Outros Animais, gravado por Ana Simão, de Portugal. Secção 7 de Fábulas de Esopo, volume 3, traduzido por Manuel Mendes Fidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ana Simão. O Veado e o Caçador. Bebendo o veado em uma ribeira, viu seus cornos, ramos e as pernas delgadas. Pareceram-lhe as pernas mal e ficou pesaroso de as ter, e por outra parte tão satisfeito da formosura dos cornos que se fez soberbo de contente. Ainda bem não saía da água quando dá sobre ele um caçador.
Foi-lhe forçado valer-se dos pés, que pouco antes desprezara, e eles o punham em salvo. Mas entrando por um arvoredo basto, embaraçaram-lhe os cornos com os ramos das árvores, com que se embaraçou e foi tomado. Pelo que dizia, vendo-se preso e ferido: grande parvo fui, que o que me era bom desestimei, fazendo muito caso do que me causou a morte. Moralidade. A cegueira deste veado temos todos os que temos nossa bem-aventurança em haver coisas, que depois de alcançadas, ainda que no princípio nos alegrem, são depois causa de nossa destruição. Portanto, aprendamos a pedir a Deus que nos dê coisas, com que o sirvamos e nos salvemos, porque Ele sabe o que a cada um é bom, e nós não sabemos nada. Fim de O Veado e o Caçador, gravado por Ana Simão, de Portugal. Secção 8 de Fábulas de Esopo, volume 3, traduzido por Manuel Mendes Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ana Simão. A Bicha e a Lima. Buscando a bicha de comer na tenda de um ferreiro, foi topar com uma lima e quis roê-la. Mas como os dentes não entravam pelo aço, dava-lhe muitas voltas, virando de todas as bandas. Enfadada a lima de andar aos tombos, lhe disse: que fazes, parva? Não sabes que sou de ferro e lima? Por muito que trabalhes, desfarás os dentes, ou com os meus de aço bem temperados, cortarei dentes e qualquer arma a quem chegar, em pouco tempo. Moralidade. Dois valentes sempre fogem de brigar, e um, mais poderoso, guarda-se pelejar com outro poderoso mais, que entre iguais é a briga duvidosa. Com os menores, cada um quer ser lima e ser bicha. Nos grandes, ninguém ousa meter dentes, porque também os tem para morder, e dizem que de cossário a cossário não se perde mais que a monção. Fim de A Bicha e a Lima, gravado por Ana Simão, de Portugal. Seção 9 de Fábulas de Esopo, volume 3, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Márcio Zamboni. Os Carneiros e o Carniceiro, de Esopo. Estando juntos uns carneiros, entrou o carniceiro. Eles não se alvoroçaram, nem fizeram caso disso. Tomou o carniceiro um e logo o matou, e nem com ver o sangue temeram os outros. Foi por diante, e matou-os a todos, um, até o derradeiro que, vendo-se maniatado, disse: por certo, com razão padecemos, pois vendo nosso mal, não quisemos entendê-lo. No princípio, as marradas nos poderíamos defender, vendo que nos matavam. Então, não quisemos. Agora, eu só não posso, e assim, acabamos todos. Moralidade. Diz o provérbio português que, quando ordenem as barbas de teu vizinho, lance as tuas de molho. Quem nos perigos alheios não se avisa, não é avisado. Que males alheios bem notados são doutrina proveitosa para o prudente. Mas quem o é, tão pouco que se deixa ir pelo caminho por onde vê que se perdem todos, este tal se perderá por sua culpa e morrerá como carneiro. Fim de Os Carneiros e o Carniceiro. Seção 10 de Fábulas de Esopo, volume 3, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Márcio Zamboni. O Lobo e o Asno Doente, de Esopo. Estava um asno mal disposto e foi o lobo visitá-lo, fazendo-se muito amigo. Tomou-lhe o pulso, correu-lhe a mão pelo rosto e disse que queria curá-lo. Estava um asno quedo, bem desejoso de se ver a 100 léguas do lobo, o qual lhe apalpava os membros todos. Perguntou-lhe onde doía e apalpava-o e arrepelava-o tanto que disse o asno:
Onde quer que me pões a mão, logo aí me dói, mas rogo-te que te vás, e não me cures que, ido tu, sararei logo. Moralidade. Nunca são os maus tão peçonhentos como quando encobrem a peçonha debaixo de mostras de amor. Porque, enfim, sempre o lobo é mau, mas quando afaga é pior. E mostras de piedade no homem cruel são laços que arma para destruir o asno, que se fia dele. Fim de O Lobo e o Asno Doente. Seção 11 de Fábulas de Esopo, volume 3. Trazido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação em LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Márcio Zamboni. A Pulga e o Camelo, de Esopo. Pôs-se uma pulga sobre um camelo carregado e deixou-se ir sobre a carga uma jornada, no fim da qual saltou abaixo e, sacudindo-se, disse: Folgo em verdade de me descer, porque tinha dó de ti, agora irás leve e com pouca carga. O camelo se riu desse cumprimento e respondeu: Nunca senti se te levava em cima, nem tu podes carregar-me nem aliviar-me, que não tens peso para isso. A carga que eu levo, essa eu sinto, tu não tens peso para te sentirem. Moralidade. Homens a leve como pulgas, que por se mostrarem de muita importância e privados de senhores, não fazem senão entrar e sair em suas casas, e tomam a mão a outros que vão como camelos, carregados de negócios. Somente por meterem em cabeça quem sabe pouco deles, que são tidos em conta, ou que prestam para alguma coisa. Fim de A Pulga e o Camelo. Seção 12 de Fábulas de Esopo, volume 3. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação em LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Márcio Zamboni. O Caçador e as Aves, de Esopo. Consertava um pobre caçador as varas de visco, e as aves olhando estavam cantando à sombra das árvores, engabando-o de benfeitor e primoroso. Um pássaro já experimentado disse aos outros: Fujamos logo todos, porque este que vedes não quer mais que enviscar-nos e prender-nos. Andemos pelo ar até ver o que acontece a outrem, porque este e todos como ele, quando de nós houverem as mãos, ou lhes torcem o pescoço, ou lhe o cortam, e mortos ou presos, nos metem em sua taleiga. Moralidade. Semelhantes são a essas aves os que não conhecem o seu mal, senão quando caem nele. Mas o pássaro velho significa qualquer homem sisudo de experiência, cujo conselho bem recebido muitas vezes livrou muita gente da morte, e cidades ou províncias inteiras de total destruição. Fim de O Caçador e as Aves. Seção 13 de Fábulas de Esopo, volume 3. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação em LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Márcio Zamboni. O Cervo e o Cavalo, de Esopo. Pelejaram algumas vezes sobre o pasto o cervo e o bom cavalo, e porque o veado com os cornos sempre fez fugir o cavalo, foi-se a um homem e disse-lhe: Põe-me um freio e uma sela e sobe sobre mim, e matarás um veado que aqui anda. Fê-lo homem assim, e morto o veado, quis o cavalo que se apeasse. Mas o homem acolheu-se à posse, e o cavalo ficou sempre sujeito ao freio e sela, e andar de baixo. Moralidade. Essa fábula traz Horácio no primeiro livro das Epístolas, e declara, entendendo pelo cavalo, aquele que, por comer ou levar vantagem a outro, aceita servir a alguém, porque ficará sempre servo, por não se contentar com o que lhe bastava. Fim de O Cervo e o Cavalo. Seção 14 de Fábulas de Esopo, volume 3. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Márcio Zamboni.
O buitre e mais pássaros, de Esopo. O buitre convidou a banquete todas as outras aves, dizendo que queria solenizar o seu Natal. Vieram muitas delas, e recolhendo-as todas em um aposento, depois que foram horas de cear, como todas estivessem assentadas esperando, vem o buitre, cerra as portas e começa a matá-las uma a uma. Todas com medo alvoejam, por não haver alguma que se atrevesse com ele. E, enfim, ele sem piedade as matou, porque para isso que as convidou, ou ao menos para as pilhar. Moralidade. Quando os ricos e poderosos fazem aos pequenos mais honra do que costumam, os convidam com uma mercê de boca ou com uma cadeira grande fora do costume, por averiguado tenham que ou sairão mortos ou pelados, porque os tais ordinariamente não estimam os outros, senão para seu proveito, para se servirem das pessoas ou das fazendas. Fim de O Buitre e Mais Pássaros. Secção 15, de Fábulas de Esopo, volume 3, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ana Simão. A Raposa e o Leão, de Esopo. Fingindo-se o leão enfermo, visitavam-no os outros animais, e de quando se entravam na cova, nenhum deixava sair. Eles obedeciam como a rei, mas o leão, a um e um, os comia todos. Por derradeiro, chegou a raposa à porta da cova e perguntou-lhe como estava. Respondeu o leão, porque não entrava a vê-lo. Respondeu a raposa que não era necessário, que devia estar a casa cheia de gente, que ela via muitas pegadas dos que entravam e nenhuma dos que saíssem para fora. Moralidade. Também Horácio explicou esta fábula, comparando-se a si mesmo com a raposa, dizendo que não queria seguir os vícios dos romanos, porque via como nenhum escapava do castigo. Serve-nos logo de aviso, que pois vejamos por experiência os maus sem remédio em que dão os homens estragados, que perseveram em seus erros, fujamos nós, como fazia esta raposa, de seguir suas pegadas, não nos aconteça outro tanto. Fim de A Raposa e o Leão, gravado por Ana Simão, de Portugal. Secção 16, de Fábulas de Esopo, volume 3, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox são em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ana Simão. O Carneiro Grande e os Pequenos, de Esopo. 3 carneiros moços e um marroco andavam pastando. Saiu o velho correndo e fugindo. Os outros estavam pasmados sem saber a causa, e como não entendiam seu perigo, riam-se do medo e fugida do marroco, o qual, vendo escarnecer, lhes disse: Vós sois loucos e ignorantes. Não vedes que quando vem um carniceiro sempre mata os maiores? Eu por isso fujo. Mas quando ele vier e vos matar, pesar-vos-á de ter descarnecido e esperado. Moralidade. Ordinária causa é nécios e cobardes zombarem de sisudos e esforçados, e os menores dos maiores, porque como os grandes arriscam mais nos perigos, procuram com aviso guardar-se deles. Mas os nécios, como não julgam isto por aviso, senão por cobardia, nem entendem as coisas, como carneiros mamões, zombam simplesmente dos homens abalizados. Fim de O Carneiro Grande e Pequenos, gravado por Ana Simão, de Portugal. Secção 17, de Fábulas de Esopo, volume 3, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox são em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ana Simão. O Leão e o Homem, de Esopo. O homem com o leão altercavam sobre qual era mais valente. O homem, para provar sua atenção, o levou a um sepulcro, onde estava de pedra um homem afogando um leão, que tinha debaixo de si. O leão se riu de ver isto, dizendo: Se não for homem o que isto aqui pôs, poderá ter algum crédito, mas sendo homem é suspeito. Portanto, deixemos pinturas e provemos isto pelo braço. E logo isto dito, estendeu o homem no chão e o matou com muita facilidade. Moralidade. Mostra esta fábula
que é cousa perigosa querer com palavras aparentes contradizer a verdade maciça, porque fazendo-se depois prova, fica a mentira manifesta, e quem a defendia, morto e injuriado. Que a injúria é no homem digna de se sentir, e achar-se nele que nega maliciosamente a verdade. Fim de O Leão e o Homem, gravado por Ana Simão, de Portugal. Secção 18 de Fábulas de Esopo, volume 3, traduzido por Manuel Mendes de Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox são em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ana Simão. A panela de barro e a de cobre, de Esopo. Uma corrente de água levava duas panelas, uma era de cobre, outra de barro, e cada uma ia por sua banda. Disse a de cobre à outra: cada uma de nós só não tem força para fazer resistência à água, mas chega-te a mim e ambas poderemos resistir-lhe. Não quero, disse a de barro, nem me veem bem, porque se na água tu me deres uma topada, ou te der a ti, de qualquer maneira tu ficarás sã e eu far-me-ei em pedaços. Moralidade: quem faz bando com o homem mais poderoso corre grande risco, porque enfim os poderosos são de cobre e os pobres de barro, e sempre quebra a corda pelo mais fraco. E se dois poderosos têm brigas e depois querem consertar-se, fazem tão pouco caso da honra dos pobres que os ajudaram nelas, que muitas vezes fazem concertos, como fez Augusto com Lépido e Marco Antônio, que por se vingarem de seus inimigos, cada um entregou os seus amigos à morte. Fim de A Panela de Barro e a de Cobre, gravado por Ana Simão, de Portugal. Secção 19 de Fábulas de Esopo, volume 3, traduzido por Manuel Mendes de Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ana Simão. O Aspide e seu hóspede. Um bicho peçonhento, por nome Aspide, se recolheu em casa de um homem, que o agasalhou e manteve-o alguns dias. Era o bicho prende e pare-o ali, e um dos filhos mordeu um filho do homem, de que morreu. O Aspide, que viu o homem chorar diante dele, matou todos os filhos, e se saiu de casa e nunca mais tornou a ela. Moralidade: esta história traz por verdade Batista Folgoso no quarto livro, e com o exemplo deste bicho, repreende os que não são agradecidos aos benefícios que recebem, pois um bichinho irracional e de natureza mal mostrou a quem lhe fez tão grande agradecimento. Fim de O Aspide e seu hóspede, gravado por Ana Simão, de Portugal. Secção 20 de Fábulas de Esopo, volume 3, traduzido por Manuel Mendes de Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ana Simão. O Cão e seu Dono. Um cão de um hortelão chegou ao poço e, como embaixo viu sua figura, começou a afeiçoá-la, e tanto fez e boliu que caiu no poço. Andava o cão meio afogado, e o hortelão, com dó dele, desceu abaixo junto da água para o tirar, e como lhe pegasse, o cão lhe meteu os dentes no braço e o atravessou. O hortelão o largou com dor, e o cão dali a pouco afogou-se. Moralidade: por este cão se entende o pecador, que quando alguém com bons conselhos o quer tirar do poço dos pecados, vira-se a mordê-lo com afronte de obras. Mas o que ganha o tal é que seu ajudador o larga, e se Deus não lhe acode, afoga-se e acaba em seus vícios, para ir começar a pagá-los no inferno. Fim de O Cão e seu Dono, gravado por Ana Simão, de Portugal. Secção 21 de Fábulas de Esopo, volume 3, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox.
Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Ana Simão. A Raposa e a Doninha. A raposa andava faminta e, por uma greta de parede, entrou em um celeiro de trigo. Como lá se achou dentro, fartou-se à vontade e engrossou de maneira que não pôde sair por onde entrara. Disse-lhe então a Doninha: se te agastas de te ver presa, torna a adelgaçar e poderás sair. Disse-lhe a raposa: tu tens razão, e eu antes quero padecer de fome que estar presa. Moralidade: quanto o homem mais tem, mais preso está, e mais sujeito é. O pobre pode entrar e sair sem pejo, e se não come tanto, tem maior liberdade, a qual por nenhuma fartura deve trocar o homem sábio. Fim de A Raposa e a Doninha. Gravado por Ana Simão, de Portugal. Seção 22 de Fábulas de Esopo, volume 3. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Márcio Zamboni. A Nora e a Sogra, de Esopo. Uma mulher casada que tinha sogra estava muito mal com ela, e uma a outra se tinham má vontade. Acertaram de mandar a esta mulher certas coisas de doce, entre as quais vinha uma mulher feita de espécie. E disse quem as trazia que aquela era a figura de sua sogra. Ela partiu uma migalha, que meteu na boca e, tornando-a a cuspir, disse: basta que é sogra, que até de açúcar amarga. Moralidade: além de mostrar esta fábula uma coisa tão ordinária como é o ódio entre noras e sogras, também nos ensina quão uma coisa é o ódio, e quanto para fugir, pois faz que o açúcar pareça fel, como se vê muitas vezes. Quando a boa obra que um inimigo faz a outro, ele a não quer aceitar, antes a despreza e tem por má. Fim de A Nora e a Sogra. Seção 23 de Fábulas de Esopo, volume 3. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Márcio Zamboni. O Asno e a Cobra, de Esopo. Pediram os homens a Júpiter, em paga de um serviço, que nunca envelhecessem, o que ele concedeu. Tomou a mocidade e pô-la sobre um asno, e mandou que a levasse aos homens. Indo o asno seu caminho, chega a um ribeiro com sede. Estava nele uma cobra, e disse que não deixaria beber daquela água, se não lhe desse o que levava às costas. O asno, que não sabia o preço, lhe deu a mocidade pela água, pelo que os homens ficaram envelhecendo e as cobras renovando-se a cada ano. Moralidade: mostra essa fábula que as coisas de importância não se cometem a homens parvos, porque qualquer manhosa cobra, com qualquer coisa, os vence, e faz que descubram o segredo alheio, ou desbaratem os negócios que lhes são cometidos, cujo peso e importância não entendem. Fim de O Asno e a Cobra. Seção 24 de Fábulas de Esopo, volume 3. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Márcio Zamboni. O Corvo e o Escorpião, de Esopo. Seda só toca um escorpião, e o corvo que o viu abateu-se à terra e o levou nas unhas. Depois de voar um espaço para comer o que caçara, pousou no chão, mas o escorpião picou o corvo, de maneira que caiu morto, e ele foi livre em paz. Moralidade: este corvo significa os que, como diz o adágio, vão buscar lã e tornam tosquiados. Assim acontece muitas vezes que, quem arma a trampa, esse cai nela, e o que ordena a traição morre em poder de traidores. Fim de O Corvo e o Escorpião.
Seção 25 de Fábulas de Esopo, volume 3. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Márcio Zamboni. O Ladrão e o Anjo, de Esopo. Dormia um ladrão ao longo de uma parede, e viu entre sonhos um anjo que o acordava, dizendo: "Levanta-te e guarda-te daqui." Acordou o ladrão e, apartando-se da parede, viu-a vir de súbito ao chão. Ficou deste acontecimento muito alegre e soberbo, crendo que por sua virtude o guardara Deus. Mas, tornando a dormir, tornou a ver o anjo, que lhe dizia: "Não te ensoberbeças, que se ontem te guardei, foi porque não era aquela tua morte, senão a da forca para que estás guardado." Moralidade. Na forca do inferno vão aparar os que, das mercês que Deus lhes faz, tomam ocasião de o ofender e serem mais soberbos. Esta fábula nos avisa e ensina que a muitos favorece a fortuna por seu mal. Muitos vivem que lhes fora melhor morrer. Pelo que um filósofo, escapando de uma casa que se arruinou e matou muita gente, diz com humildade: "Ó ventura, para que ocasião me terás guardado?" Fim de O Ladrão e o Anjo. Seção 26 de Fábulas de Esopo, volume 3. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Márcio Zamboni. A Bicha e o Cabrito, de Esopo. Andava pastando uma cabra com um filho após si, e pisou uma bicha acaso com os pés. Ela, assanhada, levantando-se um pouco, picou a cabra em uma teta. Mas como o filho logo viesse a mamar, e chupasse com o leite a peçonha da bicha, salvou a mãe e ele morreu. Moralidade. Mostra-se nessa fábula o que acontece muitas vezes nessa vida: pagar o justo pelo pecador, como aqui pagou o filho pela mãe. E muitos filhos são temporalmente castigados pelos pecados dos pais. Antes o mundo é tão contrário aos justos que, como o poeta diz, mata as pombas e cria os corvos. Quer dizer, sustenta os maus e persegue os inocentes. Fim de A Bicha e o Cabrito. Seção 27 de Fábulas de Esopo, volume 3. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Márcio Zamboni. A Raposa e o Leão, de Esopo. Tinha a raposa sua cova bem fechada, e estava dentro gemendo, porque estava enferma. Chegou à porta um leão, e perguntou-lhe como estava, e que lhe abrisse, porque a queria lamber, que tinha virtude na língua. E ele, lambendo-a, logo havia de sarar. Respondeu a raposa de dentro: "Não posso abrir, nem quero. Creio que tem virtude a tua língua. Porém, é tão má vizinhança, a dos dentes, que lhe tenho grande medo. E, portanto, quero antes sofrer-me com meu mal." Moralidade. Avisa-nos esta raposa que, quando nos oferecem alguma boa obra, notemos as circunstâncias dela, que às vezes são tais que custam mais do que vale a obra-pia. Fim de A Raposa e o Leão. Seção 28 de Fábulas de Esopo, volume 3. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Tisha Bordon. Hércules e os Pigmeus, de Esopo. Na terra dos pigmeus, gente que não chega a 2 palmos, estava Hércules, dormindo à sombra de uma árvore, com a sua massa a par de si, e a pele do leão à cabeceira. Juntaram-se muitos pigmeus, apostados a matá-lo, e foram pegar nele, de modo que acordou, e só enxotando-os com a pele do leão, como quem enxota mosquitos, matou grande número deles, e tornou-se a deixar dormir.
Moralidade. Alciato nos seus emblemas pôs esta fábula. Entende por estes a gente temerária, que não medindo suas forças, comete coisas maiores do que eles podem acabar, e nasce daqui que morrem parvoamente e ficam para sempre afrontados. Fim de Hércules e os Pigmeus, gravado por Tisha Bordon. Seção 29 de Fábulas de Esopo, volume 3, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Tisha Bordon. O Caçador e a Bicha, de Esopo. Um caçador armava laços aos gaviões, e com espingarda também andava a matar tordos. Sucedeu que, trazendo sentido nas árvores e os olhos, pisou numa bicha com o pé, sem o saber, a qual o mordeu no calcanhar, de que inchou logo. Estando assim acabando, disse: morro, e com razão me castigou a bicha, porque estando na terra quem podia matar-me, eu me ocupava em querer matar os que andavam sobre as nuvens. Moralidade. Nesta fábula do caçador, se repreende a vaidade dos astrólogos, que querem adivinhar as coisas do céu, não entendendo, pela maior parte, as da terra, e gastam o tempo em querer, com o entendimento, caçar e saber as mortes alheias, e nunca entendem a sua, nem sabem guardar-se dela. Fim de O Caçador e a Bicha, gravado por Tisha Bordon. Seção 30 de Fábulas de Esopo, volume 3, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Tisha Bordon. A Cigarra e a Andorinha, de Esopo. A andorinha criava seus filhos, e buscando-lhes de comer, tomou uma cigarra no bico. Pedia-lhe ela que a soltasse, e alegava-lhe que eram ambas conformes, porque ambas eram músicas, e ambas cantavam somente pelo verão. Pois só por isso, disse a andorinha, porque tu me arremedas, te matará eu, ainda que meus filhos não tiveram necessidade. Moralidade. Prova-se nesta fábula que o oficial de teu ofício é teu inimigo. Fim de A Cigarra e a Andorinha, gravado por Tisha Bordon. Seção 31 de Fábulas de Esopo, volume 3, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Tisha Bordon. O Soldado Eupífano, de Esopo. Um soldado velho, aposentado, enfadado da guerra, por se tirar de ocasiões, assentou de queimar todas as armas que tinha, e pondo em feito, tinha entre elas um pífano, o qual lhe rogava que não quisesse queimá-lo, dizendo que ele não era arma, nem instrumento de matar ou ferir, pelo que não merecia a pena. Tu a mereces maior, respondeu o soldado, e a ti hei de queimar primeiro, porque não prestando tu para pelejar, atiçavas os outros, se matassem na peleja, e logo queimou com as armas. Moralidade. Na figura do pífano se mostra o castigo que merecem alguns cobardes que servem de urdir brigas com a língua e tomam o ofício do diabo, tecendo meadas e incitando o mal, gente perniciosa na república, e que os delitos que por sua causa se fizessem deverão ser castigados em dobro. Fim de O Soldado Eupífano, gravado por Tisha Bordon.
Seção 32 de Fábulas de Esopo, volume 3. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Tisha Bordon. O Homem e a Burra, de Esopo. Um homem trabalhador cavava em uma horta, de noite e de dia, em plantar couve e outra hortaliça. E tanto que cresciam, metia dentro uma burra, que não fazia senão comê-las, pelo que com todo o seu trabalho, cada vez era mais pobre. E queixando-se disto a um vizinho, respondeu-lhe: Vós sois cego, quanto trabalhais vós? Come a burra, trabalhai menos, e guardai dela a vossa hortaliça. Luzir-vos-á o trabalho. Moralidade. Nesta fábula se pinta o que acontece ao homem amancebado, ou casado com mulher esperdiçada. Cava e sua, e ela lhe consome tudo. Do que o vizinho lhe aconselhava, podemos aprender a fugir de más mulheres, e olharem por suas fazendas os que as têm próprias e desbaratadas, se queremos que nos luza que trabalhamos. Fim de O Homem e a Burra, gravado por Tisha Bordon. Fim de Fábulas de Esopo, volume 3.